Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Núbia Cristina, né? Boa tarde, a professora Núbia Cristina Weber Freitas está comigo. Aquela correria, sim, quem disse que não tem engarrafamento em Santo Ângelo no horário da 1h pouco da tarde, pois ele está aqui presente na Marquês do Herval, no centro da cidade. Pois o dia 3 de setembro é o dia do biólogo e muito justo estar aqui a professora e bióloga do curso de Ciências Biológicas, do bacharelado e licenciatura da URI, para conversar conosco. E eu começo com a pergunta, aquela que mexe com o sentimento de alguém que escolhe uma profissão. Sempre pergunto, por exemplo, uma criança, o que você vai ser quando crescer? A criança alimenta aquela coisa. Eu imagino que, de uma certa forma, a professora Núbia Cristina Weber Freitas alimentou na sua vida escolar um sonho, e esse sonho se transformou num curso que ela fez de uma forma muito dedicada e trata hoje de transmitir aos seus alunos seus conhecimentos e chamar a atenção para essa questão ambiental. Este é o trabalho de um biólogo. E eu pergunto para ela como ela se sente vendo, por exemplo, imagens, como eu mostrei há pouco para ela, de uma queimada ocorrida no estado de São Paulo há menos de 2 semanas, algo impressionante, com uma nuvem de fumaça de mais de 60, 80 metros de altura, que era vista a 50 quilômetros de distância. Essas imagens eu irei disponibilizar no nosso site numa reportagem que eu estou produzindo aí e será publicada, eu acredito, que até amanhã estará disponível. Boa tarde, professora. Eu lhe mostrei aqui as imagens para a gente começar um pouco também a refletir sobre isso, esse sentimento que passa na cabeça de um biólogo, sendo o nosso planeta, né, sendo agredido da forma que é. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes. E como você falou pelas imagens que eu assisti nesse teu vídeo, um smog, eu acho que até passa de 80 metros de altura, né? Impressionante, extremo. Eu me sinto, como você disse, agredida, desrespeitada. Desrespeitadas, né? Porque nós temos que ter o ciclo ar, água, solo. Se isso não funcionar, nós não vamos estar bem. E se nós não estivermos bem, nós não vamos fazer bem ao nosso ambiente. E eu me sinto desrespeitada. Assim como eu me sinto desrespeitada quando eu estou em uma viatura, uma estrada, e alguém joga uma latinha de refrigerante, um papel de bala. Poxa, eu tenho vontade, sinceramente, se não fosse todos os limites que tu tem que respeitar mesmo, de ir atrás dessa pessoa e dizer: custa guardar o teu papel, a tua latinha? Sabe, é globalizado e assim cada vez mais nós estamos vendo que isso está tendo retorno. Olha as tempestades, a seca, né? As queimadas que acontecem, como você viu, isso aí foi, como tem essa seca lá em São Paulo, isso aí foi uma monocultura de cana, né? Foi rapidinho para que acontecesse. E lamentavelmente o que acontece lá é a cana substituindo, por exemplo, na região de Limeira, São Carlos, que tem esse nome Limeira, imagine por quê? Pela plantação de cítricos. Sim. Toda a plantação de cítricos está sendo substituída gradualmente pela cana, que é uma cultura arrasadora para o solo, embora os organismos, as pessoas ambientais, as pessoas ligadas a isso façam críticas, as pessoas não querem saber. A cana tem que produzir combustível para queimar nos veículos e, enfim... esse ciclo, professora, extremamente arrasador para o nosso solo, de que forma o ambientalista ou mesmo o cidadão comum pode pensar que isso, imaginar como isso poderia mudar?
porque estamos, de uma certa forma, reféns dos proprietários dessas terras que querem ganhar dinheiro. Essa é a verdade. E o resto das pessoas que se submetam a essas vontades. É no que nós nos sentimos impotentes, né? É a questão da política e dos grandes proprietários. A monocultura, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Ela é uma gramínea e ela tira muito potássio da terra. Muito potássio da terra. Né? Então, isso gera, assim, danos, tanto que nesse local, futuramente, se for plantado alguma coisa, deverá ser feita uma análise do solo e reposto. E no ciclo, tudo gera consequência, é um efeito dominó. Né? Com essa retenção, com essa queimada, o que vai ressecar o solo, vai produzir todas as foligens no ar. Essas foligens, como esse smog que apareceu no teu vídeo aí, ele vai trancar todas as vias, né, do ciclo da água, da evaporação, e nós não vamos ter o ciclo normal. Então, a própria queimada faz com que a seca continue. Com certeza, porque nós temos quantificações 78% de nitrogênio no ar, 21% de oxigênio. E aí, quanto por cento de dióxido de carbono que essa queimada está produzindo? Né? O que é a nossa poluição? Como que nós vamos monitorar isso? Enquanto não estiver a legislação sendo cobrada, como deve ser fiscalizada, porque nós temos os nossos órgãos ambientais, nós temos IBAMA, FEPAM, e nós temos uma legislação, inclusive, muito boa aqui no Brasil. Né? E isso tem que ser respeitado, porque senão as pessoas vão sofrer. Né? O retorno vai vir. E São Paulo é um exemplo disso. Né? Nós não temos mais armazenamento de água lá. Estaca da chuva não está vindo. Né? E eles estão fazendo um rodízio. Sim. Embora, por exemplo, nessa madrugada, a informação que eu tenho é temporais, enfim, que se choveu, né? O que não tinha chovido aí. No mês de agosto, 0 milímetro. Isso é o que as estatísticas lá, 0 milímetro no mês de agosto. Completando esse assunto, que a gente, na verdade, usou isso para ilustrar uma questão maior que a gente quer conversar. Completando esse assunto, no sentido, uma triste curiosidade, uma triste constatação, a mais de 50 quilômetros deste local, no mesmo dia, no final da tarde do domingo, a fuligem, ela tapou casas, né, o picumã, como se diz aqui, né? Então, por exemplo, jardins, piscinas, tudo muito sujo com isso que estava acontecendo a 50 quilômetros ali, né? Tapando uma larga área do estado. Então, tu imagina como vai ficar a saúde das pessoas, né? Exatamente. A saúde das pessoas e dos animais, enfim, do microclima, de tudo que está envolvido com isso. Né? E a biologia está envolvida com tudo isso, né, Fábio? Nós estamos inseridos, assim, querendo ou não, em várias áreas, né? Por exemplo, esse mercado de trabalho agora, a gente apresentou um cenário. Aonde, nesse cenário, entra o biólogo? Que tipo como está esse mercado? Enfim, a gente imagina que ele deva ser um mercado aquecido pela necessidade que existe justamente com esses problemas que existem. Sim, nós temos uma necessidade enorme, a biologia tem vários leques, a licenciatura que trabalha com a educação, onde nós destacamos aqui a educação ambiental, que é a base, né? Para que as crianças comecem a ter essa sensibilização, nem vou falar conscientização, mas se sensibilizar para que a gente consiga não se sentir tão impotente, para que a gente consiga reverter, mitigar isso. Essa responsabilidade socioambiental, por exemplo, desse proprietário que fez essa queimada, né, o que geriu isso, de todas as indústrias, as ISOs que estão fortalecendo. Então, o biólogo ele está inserido em tudo isso dentro do setor de recursos hídricos, saneamento,
da saúde também. Nós temos alunos que estão trabalhando em perícia e biologia forense, saúde pública, vigilância sanitária. Inclusive, um aluno nosso tirou o primeiro lugar agora no concurso da Secretaria da Saúde. Nós temos também a biorremediação, biossegurança, engenharia genética e a gestão da qualidade, né? E para que tudo isso a gente consiga desenvolver tudo isso, nós precisamos estar inseridos em vários conhecimentos, né, Fábio? Ter, assim, um olhar diferenciado. Por isso que dizem, aquele lá tem que ser biólogo, né? Olha a cara dele, olha lá, porque ele observa tudo, é o olhar do biólogo, e não adianta, nós temos esse olhar, e eu fico feliz com isso, e eu tento despertar, né, nos alunos e fazer acreditar que a gente vai conseguir reverter uma grande parte disso. Eu acredito que sim, porque quando a gente vai começar a sentir na pele, né? Agora, tu quer ver o braba? Eu imagino, estou imaginando aqui. Eu estava braba, porque hoje de manhã eu vi uma pessoa com a mangueira numa rua, calçada, lavando a rua, porque a Corsã tinha aberto um buraco e tinha ficado lodo. Ela estava lavando com a mangueira, Então, tu imagina essa situação. Mas né? assim, professor, sobre esse caso, eu acho que a própria Corsã, ela deveria ter... Eu tenho um exemplo muito próximo da minha residência, ocorrido no último mês, de um vazamento. Eles têm um tipo de um sensor hoje que verifica vazamentos na rede, antes dessa rede entrar na casa da população, justamente para que perdas de consumo aí sejam verificadas e são trocados eixos, troncos, enfim, áreas da rede. O serviço ele é executado e depois vem uma segunda equipe para tapar o buraco, que não é feito com critérios muito bem estabelecidos, eu diria. Ou seja, o padrão de qualidade deste remendo é ruim, o que deixa efetivamente a cidade toda esburacada, porque depois daí vem aqui, eu conheço muito bem essa conversa, vem eles dizendo que vai ser aplicado verbas do PAC 2, asfaltarão a cidade inteira, então não adianta remendar bem feito, porque depois não sei o que, é todo esse blá blá blá. Ou seja, a coisa continua e passam-se os anos, esquece-se aquele buraco e fica do jeito mal feito que foi feito. E é o ambiente. E é uma situação. E eu, assim, claro que a atitude desse morador ou dessa moradora de tentar limpar a sua área para limpar a sua casa é a saída que ele teve, esse morador. Claro que ele poderia fazer isso, tentar fazer isso não gastando água, porém o cidadão se sente invadido. O cidadão se sente invadido por esse serviço que seria público sendo mal executado na rua e que acaba levando sujeira para dentro da casa do morador. Então, é uma situação complicada, né? Porque ele acaba daí por desperdiçar água, mas para resolver um problema criado por uma atitude mal feita do serviço público. É uma situação de prevenção e manutenção, né, que deve acontecer, mas que também as pessoas têm que ter um mínimo de, né, senso para lavar uma rua com uma mangueira. Até aí a gente já... É por isso que eu digo, a sensibilização é muito importante, né, e esse espaço que a gente tem para falar sobre isso é muito importante. Sem dúvida. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo, porque o horário eleitoral nos danifica aqui também. Nós voltamos em seguida com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue, que hoje recebe a professora Núbia Cristina Weber Freitas, bióloga e professora do curso de Ciências Biológicas da Unicampus Santo Ângelo. Encaminhamos a reta final do nosso programa com a palavra a professora para passar o seu recado. Eu sempre respeito muito aos convidados quando trazem uma lista aqui. O que tem de tão importante aí, professora? Bom, eu como sou apaixonada por biologia, sempre
fui desde pequena e tanto que atuo nessa área, né? Bom, o que nós temos aqui é ofertar os nossos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Com um período de 4 anos, onde o aluno ele vai sair apto a trabalhar no processo educacional, né? Pode fazer concursos também para trabalhar como professor em instituições federais, públicas, estaduais, como nós temos já vários alunos de destaque nessa área. E o bacharel em Ciências Biológicas, que também oferta um leque de atividades, né, com que se pode trabalhar desde licenciamento ambiental, consultoria, concursos para áreas técnicas também, IBAMA, FEPAM, Embrapa, né? E nós temos dia 16 de outubro, Fábio, o nosso Descubra Universidade. Então, dia 16 de outubro, nós convidamos a todos a visitar o Standard da Biologia na URI. Vai ter várias atividades, vai ser muito bom. Dizer que nós temos um complexo de laboratórios muito bom. A universidade está emergente, está crescendo muito, está muito bonita. Não sei se você tem ido lá. Tá muito bonita mesmo. O campus está novos prédios, pinturas, estruturas, investimentos em laboratórios, o nosso polo tecnológico também que foi aprovado. Então, tudo isso vem a ajudar e dizer assim, ó, que como hoje a facilidade para fazer um curso, uma faculdade, está presente. Nós temos programas, o FIES, o ProUni, nós temos bolsas dentro do curso, por exemplo, licenciatura tem o PIBID, que é assim, super destaque nas licenciaturas, né? Em desde o ano retrasado, fazem 3 anos que é trabalhado isso, onde o aluno recebe uma bolsa para trabalhar nas escolas, então ele leva conhecimento, ele está praticamente reciclando o conhecimento do professor que está, né? E que ele recebe isso e já vai fazendo o seu currículo. Da mesma forma, o aluno que entra nos programas de iniciação científica da nossa universidade, de extensão, que tem que trabalhar com a comunidade, recebe a sua bolsa e vai fazendo o seu currículo, né? Então, nós convidamos a todos para que venham nos visitar. A URI está aberta à visitação. O curso de Biologia, ele está situado no prédio 13. Nós estamos tarde e noite recebendo o pessoal, se quiserem chegar, visitar os laboratórios. E eu posso garantir que quem não conhece a área de laboratórios da URI e a URI, a estrutura que está agora, vale a pena ir nos visitar. Então, dia 16 de outubro, nós estamos convidando e também estamos convidando para que quem tiver interesse e quem tiver esse olhar diferenciado, né, olhar para o novo, olhar para querer mitigar, para tecnologias novas, faça esse curso de biologia, que realmente goste disso, né? Nós já temos Darwin já dizia, não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis às mudanças. Então, nós precisamos mudar o nosso olhar, a nossa maneira de ser, nos cuidar para poder cuidar do ambiente. E acredito que todo o biólogo tem um olhar diferenciado. A observação é a base do desenvolvimento da inteligência. E observando, tu vai ver que às vezes com pequenas ações tu pode fazer grandes atitudes. Nós precisamos de atitude, né? Todo mundo fala, mas ninguém age, ninguém para um carro para juntar uma sacola que está no asfalto, né? E nós temos tartarugas centenárias morrendo com o seu abdômen cheio de plástico, né? Que a gente assiste na Discovery a cirurgias, né? Então, as baleias que vêm à deriva cheias de plástico, porque, gente, é global. Então, tá na hora de nós colocarmos o nosso pé no chão e sentir a realidade e nos respeitar. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar as árvores, vamos respeitar, saber o que a gente pode e o que a gente não pode, porque são seres vivos. Antes de nós estarmos aqui, eles já estavam. Então,
né? Emocionante as suas palavras e no programa de ontem eu citei um exemplo aqui de algo que poderia ser seguido por pessoas aqui na região em relação a um pensamento, a uma verdadeira herança para netos, bisnetos, de se pensar nessa vastidão de lavouras que existe aqui na nossa região, se destinassem, cada um desses proprietários destinasse 2, 3, 4, 5, 15 hectares para reflorestamento de mudas nativas, né? Porque esse reflorestamento ele não é um reflorestamento para 7, 8 anos como o eucalipto, mas sendo catalogado, tem como se colher essas árvores daqui a 50 anos e essas árvores poderão render muito, ou fortunas maiores que a soja imediatamente rendem, né? E elas serviriam como uma espécie de pulmão, enfim, de se enxergar outras alternativas também. E nesse sentido, eu agradeço muito essas palavras suas, que elas sirvam para que as pessoas reflitam nesse seu dia, e eu quero lhe homenagear, lhe agradecer por estar aqui nesse dia do biólogo, que a gente possa tenha conseguido mexer com algumas pessoas em relação ao que a senhora acaba de dizer. Eu te agradeço, Fábio, tô até emocionada, porque assim, ó, não é só o biólogo, né? Nós temos hoje o dia do biólogo, mas quantas pessoas que não são biólogos, mas que são ambientalistas, que são pessoas preocupadas, que têm ONGs. Nós sabemos que tem pessoas formadas em outras áreas, que têm ONGs, que trabalham com educação ambiental, que colocam a sua chácara para que as crianças possam ir lá ver o que é uma permacultura, o que é um ciclo sustentável dentro da sua chácara, né? E a biologia é isso. A biologia é o respeito, né? Se sentir impotente em frente a uma queimada é a mesma coisa que eu acho que colocar o pé na brasa. Então, eu quero dar os parabéns a todos os biólogos, a todas as pessoas que realmente respeitam e amam o ambiente e que deem continuidade a isso, continuem sensibilizando os pequenos, né? Chamando a atenção dos pequenos, ensinando, passando essa educação ambiental. Isso é a nossa semente. Obrigada. Nem que tenhamos que correr atrás de guris com bodoque, né, professor? Por favor. Isso seria interessante que até os alunos da biologia, aí no domingo, que dessem uma passeada em torno do Itaquarinchim, lá, a gurizada adora domingo de tarde pegar o bodoque e tentar matar os passarinhos que estão de volta ao arroio, ao rio Itaquarinchim. Então saber que esse passarinho é um ser vivo, né? Quem sabe uma pedrada na cabeça, será que é bom? Um guri desses, né? Será que é bom? Embora tenha todo esse politicamente correto aí, enfim. Muito boa tarde, o Café Missioneiro termina aqui. Esta foi a participação da professora Núbia Cristina Weber Freitas. E até ao fim do horário político, é isso aí, pessoal. Um programinha curtinho, que nem coice de porco. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.